O programa Afinando Ideias com o Dr. Pinheiro é um oferecimento do Instituto Doutores do Brasil, da Ultravision Inteligência Privada, guardando a sua integridade física e seu patrimônio. E Silver & Gold, artefatos de ferro com fabricação e locação de equipamentos para a sua obra. Olá, amigos. Nosso programa de hoje vai tratar de um dos procedimentos mais importantes para a saúde do bebê e da própria mãe que amamenta, que é o aleitamento materno. A Organização Mundial de Saúde recomenda que o bebê seja alimentado exclusivamente com leite materno durante os 6 primeiros meses de vida, não devendo sequer ser dado água à criança, porque o leite materno é completo e é o melhor remédio para uma grande quantidade de doenças. São muitos os benefícios para o bebê e para a própria mãe, como podemos citar os seguintes: protege o bebê de infecções gastrointestinais, respiratórias e urinárias. Protege a criança contra alergias. Diminui o risco de hipertensão, colesterol alto e diabetes a longo prazo. Melhora o desenvolvimento da cavidade bucal. Ajuda o útero da mulher a voltar mais rápido ao tamanho natural. Reduz o risco de hemorragias após o parto. Estreita os laços entre mãe e filho. Existem muitas crenças e mitos em relação ao aleitamento materno que atrapalham a que as mães cumpram essa meta de amamentar exclusivamente com leite materno nos primeiros 6 meses de vida e que continuem até pelo menos aos 2 anos de idade. Um estudo mostra que a prevalência do aleitamento materno exclusivo em menores de 6 meses foi de 41% no conjunto das capitais brasileiras, o que precisa ser aumentado por ser até mesmo uma questão de economia. Sabemos que existem estudos mostrando que o fato de não amamentar os bebês da forma recomendada encarece o sistema de saúde, porque são necessários gastos vultosos com doenças infantis e tratamento de mulheres com câncer de mama e câncer de ovário, doenças que poderiam ser evitadas se houvesse o aleitamento materno da forma recomendada. Nesse aspecto, os governos têm deixado a desejar, uma vez que deveriam investir em campanhas públicas para o esclarecimento das famílias a respeito da importância do aleitamento materno. Vamos entrevistar a doutora Rosane Caiado, que vai nos esclarecer muitas questões a respeito desse tema. Não saiam daí, o nosso programa já está começando. Doutora Rosane Caiado, como vai a senhora? Tudo bem? Tudo bem, bom dia. Bom dia, é um prazer imenso estarmos aqui para essa entrevista. Prazer é nosso. Divulgar o trabalho aqui da Promatria é sempre muito bom e muito importante. Sabemos que a senhora faz um trabalho muito importante aqui no sentido da conscientização das famílias, no sentido da necessidade dessa alimentação, né, amamentação pela mãe exclusivamente, né? E que para evitar inclusive várias doenças na criança e na mãe, né? Como é que a senhora vê isso? Como é que tem sido feito esse trabalho aqui? Olha, a Santa Casa, a unidade Promatria, um dos hospitais, uma das únicas maternidades que tem um banco de leite. Qual é o objetivo desse banco de leite? As UTIs neonatais, elas sobrevivem
desse banco de leite. O leite materno é o alimento mais importante na vida do ser humano, tá? O alimento mais importante. Gente, é uma coisa muito séria, porque o leite materno, ele contém proteínas e, além de tudo, o que eu acho que é um diferencial, carinho. Carinho. E você estimular isso num dia de hoje, de tanta tecnologia, de tanto conflito, isso é muito diferente, é trazer de volta uma coisa, resgatar uma coisa que tá fugindo, né? Então a gente propaga. Nós estamos numa era onde a gente tem como protocolo a humanização do parto. Então, você falar em humanização do parto e não falar em aleitamento materno, você não está humanizando nada. Certamente, certamente. Porque está realmente desenvolvendo os sentimentos de afeto, Exatamente. de harmonia entre filhos E você mãe. começar a alimentar esse ser humano com o que é básico, com o que é importante. Que é o amor entre parentes, entre pais e filhos. Isso. Não é isso? Que esse desamor é que é a causa de tanta desgraça nessa nossa vida, nessa nossa sociedade atual. Não é verdade? A gente sabe que existem muitos mitos, né? Que as pessoas acreditam em tantas coisas que não são verdadeiras, as mães, né? E isso parece que tem dificultado muito a que cheguemos a um nível excelente de alimentação exclusiva no peito nos 6 primeiros meses e até os 2 anos, como é recomendado pela Organização Mundial de Saúde. Quais seriam esses mitos? Olha, esses mitos, as pessoas acreditam, por exemplo, que o tamanho da mama não seja importante. Mas olha, o tamanho da mama não importa. O bebê, ele não mama o bico, ele mama o peito. Prótese mamária não atrapalha o aleitamento. Ela é colocada, na maioria das vezes, antes da glândula mamária. E não há problema de toxicidade desse produto que é colocado lá, o silicone? O silicone, ele é envolto, ele não passa nada para a glândula. Outra coisa, durante o trabalho de parto, existe uma substância que é eliminada e que estimula a produção do leite. E quando o neném suga, esse leite vai começar a ser liberado. Então, durante o trabalho de parto, isso é estimulado. Nos partos normais, o leite vem mais rápido do que nos partos cesarianos. Perfeitamente. O leite, ele é muito leve, então ele digere muito rápido. A gente não tem que marcar hora para um neném ser alimentado. Ele é recém-nascido, ele mama de livre demanda. Eu inclusive li algo que eu achei muito interessante. A mãe não deve deixar a criança chorar para ir dar o peito. Isso é verdadeiro? Ela deve já ir prevendo outros sinais. A gente costuma dizer que o bebê, ele chora por fome, frio, né? Então, essas duas coisas, elas incomodaram, a gente oferece. Mas, geralmente, a mãe, ela tem um instinto, então ela vai saber mais do que a gente que está fora da situação. Nós vamos fazer uma breve pausa para os nossos comerciais e já retornaremos tratando desse assunto da mais extrema importância, que é o aleitamento materno. A Silver & Gold Artefatos de Ferro dispõe de um serviço agregado para os nossos clientes com decisões técnicas e comerciais, supervisão e orientação, acompanhando a obra diretamente no campo. Oferecemos ao mercado uma ampla linha de sistemas construtivos que atendem de forma eficiente e eficaz às necessidades dos mais variados tipos de obra, tais como pilares, vigas, lajes e outros.
escoramentos metálicos, travamento de pilares e vigas, betoneiras CSM 400 litros, andaime fachadeiro, bandeja de proteção, artefatos de ferro em geral, Silver and Gold. Estamos localizados em Santa Teresa e atendemos a toda a região. Entre em contato agora mesmo através do nosso WhatsApp 27 98155 2626. A Ultravision Inteligência Privada é uma empresa que se preocupa com a sua segurança física e a do seu patrimônio. Instala sistemas de vigilância por câmeras, rastreamento de veículos ou pessoas, controle de entradas, controle de acesso com catraca, alarme, PABX e diversos outros serviços para sua completa segurança. Trabalhamos com o sistema de venda de equipamentos e fazemos as instalações. E também trabalhamos com o sistema de comodato. O cliente fica como comodatário dos equipamentos que desejar se utilizar, pagando uma pequena mensalidade. Isso facilita a negociação pelo fato de não haver necessidade de desembolso de uma verba considerável para aquisição dos equipamentos e pagamento da instalação. Ultravision Inteligência Privada, na defesa da sua vida e dos seus bens. Telefone 27 3029 1223 ou entre em contato pelo nosso WhatsApp 27 98 111 0255. Estamos de volta com a doutora Rosane Caiado, falando sobre o trabalho que é feito aqui na Promatre com relação ao aleitamento materno, matéria da mais extrema importância para a saúde pública do nosso povo. A gente sabe que quando quando a criança não mama suficientemente ou alguma coisa errada, as tetas ficam muito cheias, né? Seria o chamado engurgitamento mamário. E muitas vezes as pessoas não estão bastante esclarecidas, preparadas para lidarem com essa coisa. Como é que faz isso? Olha, como eu falei, esse grupo que nós temos aqui, que fazem trabalhos com essas mães, elas orientam a respeito disso. Existem massagens, existe um jeito especial para que elas possam, que as mamas possam ser esvaziadas, tá? A gente não deve deixar a mama engurgitar. Por quê? Se esse leite fica ali, ele vai endurecer, ela vai sentir muita dor. E isso pode causar uma coisa chamada mastite. Vai endurecer, ela não vai conseguir amamentar, vai ficar congestionado, vai inflamar, vai dar uma mastite, forma um abscesso que às vezes precisa ser drenado. Isso impede aleitamento? Não. Não impede. Duas coisas impedem aleitamento, tá? Os pacientes soropositivo, pacientes que não têm mama ou pacientes que fazem quimioterapia. Certo. Uma droga só que é para hipertiroidismo, que essa droga pode atrapalhar. Mas hoje, por exemplo, a gente não suspende por causa de antibiótico, não suspende por causa de quase nada. E existem países que nem por causa da AIDS se suspende. A fome ainda é muito mais grave. Mas a gente vê aquelas mulheres da África extremamente famintas. Lá, exatamente. E ainda com o nenê no peito e o nenê às vezes até numa aparência melhor, né? Eu penso que é uma crítica grave que eu faço. Muitas mães estão querendo apenas um simples pretexto para parar de dar a mamar. Eu estou errado. Pinheiro, tem mães que não conseguem, elas não têm um preparo. Eu vou abordar uma situação psicológica, tá? Amamentar é um ato de muita paciência e amor. E muito amor. Não
não é toda mãe que está preparada psicologicamente para amamentar. O início incomoda, dói, porque o bico do peito, até se formar o calo, aquilo não estava acostumado a de tempo em tempo, às vezes de hora em hora, está sendo sugado. Então sangra, racha, até formar um calo e está amamentando com muita rotina. E tem mães que sofrem muito com isso. Fora que algumas delas passam por fatores psicológicos no pós-parto. Então, algumas não superam essa crise e suspendem o aleitamento rápido. Há também um mito de que as mães não produzem o suficiente para uma perfeita alimentação do bebê, não é isso? Pode sim, pode acontecer isso. Como podem ter crianças que têm alguma alteração na sucção, crianças que têm, vou botar assim, uma alteração de fenda palatina, na língua e não conseguem sugar adequadamente. Se elas não sugam adequadamente, elas não vão conseguir ter uma produção de leite adequada. Então não adianta insistir que elas não vão ter um quantitativo. Mas a questão parte muito também da questão psicológica, né? Pensa que não tem condição. Acho que é um conjunto, tá? Nós temos um conjunto de fatores que às vezes contribuem para essas alterações todas. É normal que a mãe sinta dores e permaneça com essas dores enquanto está aumentando, ou ela tem que tomar alguma providência para se livrar dessas dores? No primeiro período, tá? Na primeira semana, enquanto que ela está amamentando, ela sente muita cólica, porque com o mesmo estímulo para a liberação do leite, esse mesmo hormônio faz a contratura uterina para poder o útero voltar para o lugar e diminuir o sangramento. Então ela sente muita cólica. Ela pode tomar um analgésico, tá? O analgésico não vai haver. Pode, não tem interferência nenhuma. Existe algum alimento que seria desaconselhável para a mãe enquanto ela está amamentando? Hoje o pediatra não proíbe nada, libera tudo. Principalmente porque a partir daí é que nós vamos descobrir se a criança tem ou não tem alergia a alguma coisa. Eles só pedem que as mães não tomem nada gaseificado, como refrigerante, porque isso tira o cálcio. Perfeitamente. Vamos fazer um breve intervalo para voltarmos, continuando a nossa conversa aqui com a doutora Rosane Caiado sobre amamentação das nossas crianças. A Silver & Gold Artefatos de Ferro dispõe de um serviço agregado para os nossos clientes com decisões técnicas e comerciais, supervisão e orientação, acompanhando a obra diretamente no campo. Oferecemos ao mercado uma ampla linha de sistemas construtivos que atendem de forma eficiente e eficaz às necessidades dos mais variados tipos de obra, tais como pilares, vigas, lajes e outros. Escoramentos metálicos, travamento de pilares e vigas, betoneiras CSM 400 litros, andaime fachadeiro, bandeja de proteção, artefatos de ferro em geral. Silver & Gold. Estamos localizados em Santa Teresa e atendemos a toda a região. Entre em contato agora mesmo através do nosso WhatsApp 27 98155 2626. A Ultravision Inteligência Privada é uma empresa que se preocupa com a sua segurança física e a do seu patrimônio. Instala sistemas de vigilância por câmeras, rastreamento de veículos ou pessoas, controle de entradas, controle de acesso com catraca, alarme, PABX e diversos outros serviços para sua completa segurança. Trabalhamos com o sistema de venda de equipamentos e fazemos as instalações.
E também trabalhamos com o sistema de comodato. O cliente fica como comodatário dos equipamentos que desejar se utilizar, pagando uma pequena mensalidade. Isso facilita a negociação pelo fato de não haver necessidade de desembolso de uma verba considerável para aquisição dos equipamentos e pagamento da instalação. Ultravision Inteligência Privada, na defesa da sua vida e dos seus bens. Telefone 27 3029 1223 ou entre em contato pelo nosso WhatsApp 27 98 111 0255. Estamos de volta com a doutora Rosane Caiado, falando sobre as questões que envolvem o aleitamento materno. Doutora, a gente sabe que houve uma época aí que alguma mentalidade demoníaca estavam pretendendo proibir as mães amamentarem seus bebês em público. Eu acho que a pessoa que pensa nisso, a pessoa que olha uma mãe amamentando em público e vê ali alguma coisa sexual, a pessoa deve ser doente. Porque a gente vê, né, o normal é que a gente olhe aquilo como um ato de integração entre a mãe e o seu bebê, que vai levá-lo às melhores condições de vida. E houve até uma manifestação no sentido de proibir essa amamentação em local público. Como é que a senhora vê essa questão? Olha, eu vou falar como mulher, como profissional de área de saúde, como mãe, né? Eu vejo isso e como avó, porque eu tenho uma filha e uma nora que tiveram filhos há pouco tempo. Isso é um ato feio, de um comportamento feio. É dar poder a uma pessoa que não tem cultura nenhuma. Né? Eu acho que as pessoas públicas, para chegarem a um lugar, elas deveriam estudar. Porque se você dá muito poder a uma pessoa que não tem conhecimento nenhum, você não vai conseguir educar a população. É uma coisa extremamente maldosa, né? Porque à medida que tenta proibir isso, gente, apoia coisas horrorosas, né? Apoia passeatas ridículas. O aleitamento é uma coisa milenar, é uma coisa natural. Até os animais mamíferos nascem, mamam. Então, isso não foi uma invenção, isso não é uma criação maliciosa, isso não é uma distorção da natureza. Isso é um ato natural, né? Não vejo nada de anormal. Eu acho que essa é uma campanha saudável que deve ser feita. Perfeitamente. A senhora não acha que há uma certa omissão dos poderes públicos em divulgar, conscientizar o povo sobre essa necessidade de alimentação pelo leite materno, né? Principalmente nos 6 primeiros meses e até os 2 anos, como prescreve a Organização Mundial de Saúde? Eu acho que com essa manifestação do Ministério da Saúde, das secretarias da saúde, de incentivar, de humanizar o parto, de humanizar esses atendimentos, eu acho que isso já é um passo. De colocar pessoas como o senhor, né, que querem divulgar esse ato, de pessoas como nós, que gosta desse tipo de coisa, né? De coisas naturais. Perfeitamente. Eu acho que a gente pode começar, se a gente salva uma estrela, daqui a pouco o mar já começa a ter um monte de estrela novamente. Sem dúvida nenhuma. E eu acho que deveríamos fazer até projetos de cursos, né? Para levar para as mães, as comunidades, discutir esse assunto, chamar os médicos para explicar essa questão toda, né? Porque é uma coisa extremamente importante. Mas a classe médica faz isso. A classe médica faz. Faz, a gente socializa muito essas informações. Tivemos, essa semana passada, quinta e sexta-feira, um curso sobre aleitamento lá no ESESP,
e todos os hospitais foram convidados, a nossa equipe foi. E muito importante é falar sobre os bancos de leite. Esses bancos de leite, eles fazem uma campanha muito grande, porque eles recolhem leite, eles fazem a propaganda com as mães que ganham nesses hospitais. Existem bancos no CAN, aqui e no IMABA. Esses bancos recolhem. O nosso banco de leite, ele funciona na Santa Casa de Misericórdia, que é o local onde é centralizada a pasteurização, toda a adequação desse material que foi recolhido. As nossas mães são trabalhadas para que depois que elas saem daqui, elas deixam o endereço e nós temos voluntários que vão pegar esse leite. Elas recolhem, trazem e esse leite vai para os recém-nascidos de baixo peso que estão na UTIM. A senhora falou uma coisa que eu gostaria que fosse repetido, porque é uma coisa da mais extrema importância e inclusive vai nos levar a voltar aqui, se a senhora permitir, para conversarmos mais sobre isso. A questão do parto cesariano, que atrapalha, de certa forma, não é? Que a senhora disse. Atrapalha. Ele demora mais, porque esse parto cesariano, na maioria das vezes, se ele for o programado ou se ela não entrou em trabalho de parto, ele diminui a quantidade de ocitocina natural que estimula a produção do leite. Estamos aqui terminando a nossa entrevista e já prometemos, né, se a senhora consentir, voltaremos para fazermos um programa exclusivamente sobre essa questão do parto natural e do parto cesáreo. Muito obrigado à senhora. O prazer foi todo meu. Estaremos de volta. No programa de hoje, entrevistamos a doutora Rosani Caiado, falando a respeito da importância do aleitamento materno para a saúde pública. Não perca o nosso próximo programa no próximo sábado, às 8 horas da manhã, aqui na TV Capixaba.